13 de maio de 1833. No distrito de Carrancas, alguns escravos do deputado Gabriel Francisco Junqueira deram início a uma das insurreições mais sangrentas da história do Sudeste escravista. Por volta do meio-dia, os escravos atacaram o filho do deputado, derrubando-o de seu cavalo e logo em seguida matando-o a pauladas e foiçadas. Ainda tentaram atacar a sede da fazenda, mas ao chegarem próximo, constataram que estava guarnecida por 2 cavaleiros. Partiram então para a fazenda Bela Cruz, de propriedade do irmão do deputado, José Francisco Junqueira. Antes de atacarem a sede, encontraram outros escravos que estavam trabalhando na roça. A partir daí, o grupo de escravos tornou-se bastante significativo. O ataque à sede da fazenda Bela Cruz foi fulminante. Os escravos mataram todas as pessoas que ali residiam. Os escravos mataram José Francisco, sua esposa, nora, crianças e outros parentes que viviam na fazenda. Nos autos, há menção de que até 2 pessoas de cor foram mortas pelos insurgentes. Nem o genro de José Francisco escapou. No início da noite, ao tentar socorrer os seus familiares e parentes, foi morto a pauladas assim que cruzou a porteira. O outro grupo, liderado por Ventura Mina, acompanhado de dezenas de escravos, inclusive de mulheres e crianças, seguiu para a fazenda Jardim. Tentaram atacar a terceira fazenda, só que João Cândido da Costa já havia sido informado do levante. Armou 2 escravos de sua confiança e prendeu os demais na senzala, e ficou à espreita, aguardando a chegada de Ventura Mina e do seu grupo. Os insurgentes pegaram algumas armas na fazenda Bela Cruz e de um agregado da fazenda Jardim, antes de tentarem atacar a sede da terceira fazenda. Nesse confronto, 5 escravos foram mortos, inclusive o líder Ventura Mina. Os sobreviventes embrenharam-se nas matas e foram capturados dias depois. O número de mortos no levante foi expressivo. O grau de violência com que foram mortos os senhores e os familiares do deputado teve grande repercussão na macropolítica imperial e resultou no envio de uma proposta de lei de exceção que punia com maior celeridade e exemplaridade a rebeldia escrava. Como os estudos têm destacado, a revolta de Carrancas deu origem à Lei de 10 de junho de 1835. Também é preciso considerar um aspecto importante e específico da revolta de Carrancas. Temos a maior condenação coletiva à pena de morte da história da escravidão brasileira. Dos 17 condenados à pena máxima, enforcamento, 16 deles foram efetivamente levados ao patíbulo no início de dezembro de 1833 e abril de 1834, na Rua da Forca, na vila de São João del Rei. Antônio Rezende foi o único escravo condenado que conseguiu se livrar da forca, mas teve que exercer a função de algoz dos demais companheiros. O 13 de maio, aqui brevemente retratado, marcou profundamente a história dos negros da região do sul de Minas Gerais, na luta desesperada pela liberdade, em um contexto em que essa palavra era repetida à exaustão, tanto na imprensa quanto nas ruas e nas bocas, mas com múltiplos significados e apropriações em uma época de construção das bases do Estado Imperial Brasileiro. Entre os meses de março a maio de 1833, a elite moderada da província de Minas estava dividida e um grupo alcunhado de caramurus tomou o poder em Ouro Preto por um período de 2 meses. O fato ficou conhecido como Sedição Militar de 1833 ou Revolta do Ano da Fumaça. A revolta de Carrancas está profundamente ligada a esse acontecimento e foi iniciada justamente 10 dias antes do final da sedição, quando já se acenava a derrota dos caramurus. Nos autos, todos os réus justificaram a sua participação na insurreição por acreditar que estariam livres ao se associarem aos caramurus, pois estes haviam abolido a escravidão em Ouro Preto. Pelo que indicam as fontes, esse boato teria sido veiculado por Francisco Silvério Teixeira, homem branco, negociante,
acusado de ser o incitador dos escravos, juntamente com o líder Ventura Mina. Historicamente, isso não procede, até porque os caramurus também faziam parte da elite escravista, inclusive Francisco Silvério. No caso, trata-se de compreender a importância dos boatos no fomento das insurreições escravas, na medida em que insulavam a expectativa da liberdade entre os cativos. À sua maneira, os escravos de Carrancas atribuíram significados próprios à liberdade naquele contexto e se apropriaram das identidades políticas em disputa, das quais os seus senhores e oponentes faziam parte, e se lançaram numa tentativa dramática e extremamente arriscada para se livrarem do cativeiro. O depoimento de uma das testemunhas é revelador da percepção que teria dito um dos escravos antes de chegar à fazenda Jardim, quando tomou as armas que havia na casa de uma agregada. Vocês não costumam falar nos caramurus? Nós somos os caramurus e vamos arrasar tudo. Quando a princesa Isabel aboliu a escravidão no Brasil, em 13 de maio de 1888, 55 anos antes, um outro 13 de maio já havia marcado a trajetória dos escravos no Brasil na sua luta pela liberdade. É preciso conhecer melhor esse capítulo da nossa história. Eu sou Marcos Ferreira de Andrade, professor associado dos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal de São João del Rei.